Nossa cidade. Então, roda a vinheta. E já está aqui comigo no estúdio a nossa queridíssima colega, jornalista da rádio Band News FM, especialista em desenvolvimento urbano, Bruna Subtits. Bruna, você está bem? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Sim, estou bem. O que você trouxe de dúvidas hoje com relação a Porto Alegre, cidades grandes, de médio porte e também de pequeno porte? O pessoal quer saber hoje sobre transporte público, Mota. A gente tem aí a chamada dos telespectadores que falaram com a nossa reportagem. Vamos rodar. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo, moro no bairro São José. Eu queria saber por que os ônibus demoram muito. Às vezes vem atrasado, lotado. Às vezes, que nem hoje de manhã eu peguei, ele estava sem freio. Não estava. Tivemos que esperar outro. Eu cheguei atrasado no trabalho. Muito comum esse tipo de reclamação, né? Sim, chegou atrasado no trabalho, muitas vezes o empregador não quer saber o que aconteceu, né? O ônibus acaba sendo um problema quando ele tem essa quebra, quando ele tem algum problema mecânico, as pessoas precisam esperar. Eu tenho dados aqui que consegui no portal da Prefeitura, que é referente ao ano passado, ele não está atualizado para até o fim de 2023. Ele é entre 2022 e 2023. Sim. É um relatório anual dos índices de desempenho do transporte público em Porto Alegre. E ele indica que sim, tem uma quebra dos veículos, né? Acontece muito isso de estragar e os veículos eles precisam ser socorridos, digamos assim. E o índice para a bacia, que atende a Zona Leste, que é de onde é o nosso telespectador, o Rodrigo, ali na São José, ele é um dos que mais tem esse índice de quebra, ou seja, os veículos, de fato, eles precisam ser socorridos. Isso tem acontecido com bastante frequência nessa bacia, em outras também, mas eu percebi que o índice, ele é maior. E tem uma notícia, tem uma informação que vem do Poder Executivo, ainda no ano passado, a Prefeitura propondo uma alteração na lei dos transportes aqui em Porto Alegre, que muda o tempo de vida útil dos ônibus que podem circular. Atualmente é quanto? Atualmente, dependendo ali algumas características, ele é de 12 ou 13 anos no máximo, esse tempo de vida útil. E a Prefeitura quer retirar essa data, essa previsão de anos de vida útil e dizer que vai estabelecer isso por decreto. Ou seja, em algum momento, quem estiver na chefia do Executivo vai decidir se vai ser mais de 12 anos ou não. A tendência é que seja mais, porque a justificativa do projeto da Prefeitura aponta justamente a dificuldade de manter uma frota atualizada. Além de mudar o tempo de vida útil dos ônibus, tem a intenção de que não seja mais necessário que somente ônibus 0 km sejam introduzidos à frota. Então, um ônibus que não é zero, ele também vai poder circular pela cidade. Tem uma preocupação muito grande em relação a esse projeto, porque justamente por situações como essa que o nosso ouvinte, o nosso telespectador nos trouxe, né, o Rodrigo, porque com os ônibus tendo que cumprir uma meta de qualidade, tem indicadores que são analisados mensalmente, a cada 3 meses, anualmente, já se percebe problema de qualidade nessa frota de veículos atuais aqui do transporte coletivo em Porto Alegre. Se não precisar mais cumprir esses critérios de tempo de vida útil e também que sejam carros zeros, ônibus, né, veículo 0 km, há uma tendência de que piore essa qualidade dos veículos. Ou seja, o que já está ruim pode piorar. É uma preocupação muito grande. Ele falou também sobre a demora e sobre tanto atraso quanto ônibus lotados. Há o indicador que fala do cumprimento de viagens, ele é atendido. Em tese, há um atendimento do padrão de tabela horária dos ônibus aqui da frota em Porto Alegre. Mas o que aconteceu nos últimos, pelo menos, 4, 5 anos? A diminuição do número de linhas e veículos em circulação. O dado mais atualizado que a Prefeitura disponibiliza, que é de setembro de 2023, indica que, em setembro, então, do ano passado, eram 274 linhas de ônibus em dias úteis. Só que antes da pandemia, o pré-pandemia, março de 2020, eram 371 linhas, uma redução de 26%. Então, isso, claro, acaba impactando no número de veículos em circulação, porque são linhas a menos, são veículos a menos circulando, população que depende de ônibus sente falta. Bom, tem mais um telespectador, é isso? Na tela. Questão do transporte público em Porto Alegre e mais precisamente na Lomba do Pinheiro, porque nos últimos anos houve um aumento de construções e coisas assim, então muita gente passou a morar nessa localidade, mas a gente não vê
a questão da mobilidade ter melhorias. Então, gostaria de saber que projetos existem, se vai ser feita alguma coisa nesse sentido. Bom, essa dúvida da Clarice, se vai ser feito alguma coisa, a gente deixa para os candidatos aí para a eleição que está chegando. Mas qual é a particularidade da Lomba do Pinheiro? É uma região que, embora a cidade tenha tido perda de moradores nos últimos anos, o censo identificou isso, a gente não tem um dado exato sobre a Lomba, ainda não foi disponibilizado o número atual de habitantes por bairro. Mas de 2000 a 2010, então os dois censos anteriores, né, o censo de 2000 indicava cerca de 30 mil habitantes na Lomba, o de 2010 apontava mais de 50 mil. Quase que dobrou. Quase que dobrou. Então, assim, um aumento de mais de 60% no número de habitantes somente naquela região. E de 2010 para cá também, a gente não tem o dado, mas acompanhando as imagens de satélite que mostram a mancha urbana, que é o número de construções em uma região, é muito perceptível o aumento de construções, especialmente residenciais, na região da Lomba do Pinheiro. Isso casa com a informação que trouxe antes. Aumentou a população no bairro, mas o número de linhas em circulação diminuiu. Isso acaba impactando para quem pega ônibus, precisa do transporte coletivo. Além disso, a Lomba já tem problema de tráfego no início da manhã, fim da tarde, a saída do bairro e a chegada. Então, a gente vê essa situação como um reflexo dessa falta do transporte coletivo e uma falta também de incentivo ao uso do ônibus aqui em Porto Alegre. Tá certo, então. Quero agradecer a Bruna Subtits, Obrigada, que estará de volta com o projeto Nossa Cidade na terça-feira da semana que vem. Aqui estarei. Se alguém tiver dúvida, quiser falar com a gente, manda uma mensagem aí no WhatsApp do Boa Tarde RS. 992241220, 992241220, tá? Obrigado, Bruna. Me dá agora as imagens aí da chama.